Boa noite para você, o JG tá no ar. Vem ver aqui comigo os destaques desta quinta-feira. O Maranhão é o segundo estado do país com maior número de indígenas infectados pelo novo coronavírus. São quase 500 casos, segundo o Ministério da Saúde. Veja aqui também no JG de hoje. Outra pesquisa, essa do IBGE. O Maranhão está entre os 5 estados do país com maior percentual de pessoas que confirmaram sintomas gripais. Nada de atrasar a emissão da carteira de motorista. Autoescolas apostam em aulas remotas. Um olhar solidário. O projeto reúne trabalhos de fotógrafos que doaram gratuitamente os próprios materiais para ajudar pessoas que foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus. Abri aqui o JG com uma pesquisa do IBGE que avalia os impactos da pandemia no mercado de trabalho, consequências que a gente até imagina, né? Nada animadoras. Ainda sobre esse levantamento do IBGE, que também avaliou a população com sintomas gripais, olha só o resultado. O Maranhão está entre os 5 estados do país com maior percentual. Os dados apresentados se referem ao mês de maio. A PNAD Covid-19 identifica os impactos da pandemia no mercado de trabalho e quantifica a ocorrência de sintomas gripais na população. Aqui no Maranhão, de acordo com a pesquisa, mais de 15% das pessoas apresentaram pelo menos um sintoma gripal, ficando em 5º lugar entre os estados do país em números proporcionais à sua população. Que o Maranhão, 15,1% das pessoas experimentaram ter pelo menos um sintoma referenciado à síndrome gripal. Fadiga, dor de cabeça, falta de ar, dor de garganta. Então, esse número ele dá mais de 1 milhão de pessoas no mês de maio. Já também foi coletado as pessoas que tiveram mais de um sintoma, ou seja, de forma conjugada, que nesse caso, Maranhão, foi 1/4 com 5,6%, que dá em torno de 396 mil pessoas que sentiram mais de um sintoma de forma concomitante. Ainda de acordo com os dados apresentados pela PNAD Covid-19, mais de 80% dos maranhenses pesquisados que apresentaram pelo menos um sintoma da doença não buscaram nenhum tipo de atendimento médico. Mas o que mais chama a atenção na pesquisa é que mais de 60% dos domicílios maranhenses estão recebendo o auxílio emergencial, o que demonstra a nossa vulnerabilidade socioeconômica. O Maranhão apresentou exatamente 61,7% dos domicílios com pessoas recebendo o benefício, ficando atrás apenas do Amapá, com 61,8%. Os dados apontam que o Maranhão é o segundo estado onde há o maior percentual de domicílios, são 61,7% dos domicílios maranhenses recebendo atualmente benefício emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. Para este economista, esses dados podem ser analisados de várias formas. Reflete a realidade socioeconômica do estado, né? Muita gente na informalidade, muita gente desempregada, muita gente desalentada, quer dizer, que nem procura emprego. Olha agora aqui outro levantamento, agora esse do Ministério da Saúde. O Maranhão é a segunda região do país com maior número de casos registrados da Covid-19 na população indígena. Ao todo, 493 índios de diversas etnias foram diagnosticados com a doença no Maranhão. A gente tem aqui o levantamento do Ministério da Saúde que traz esse ranking dos estados do país com maior número. A gente teve um problema agora, acabei de descobrir aqui que a gente teve um problema na exibição desse levantamento aqui no telão para você. Olha só, a gente conseguiu agora Covid-19 nas etnias indígenas. Em primeiro lugar tem Alto Rio Solimões, no Amazonas, com 555 casos, seguido aí do Maranhão, como acabei de falar, o Ministério da Saúde, o levantamento aponta que o Maranhão é o segundo estado do país com maior número de infectados pelo coronavírus
na população indígena. São quase 500 casos, 493 nas DIS-6 do Maranhão, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena. A Água Mata Tocantins, no estado do Tocantins, é em terceiro lugar, com 417 casos. Lembrando aqui que, ao todo, 493 índios de diversas etnias já foram diagnosticados com a doença aqui no Maranhão, e essa pandemia já atingiu ao menos 111 povos indígenas em todo o país. O total de infectados nestes grupos pelo coronavírus já chega a 7.753 e o de mortes de 349 índios. E ainda tem os casos aí de subnotificação. A gente sabe que a saúde nem sempre chega até as aldeias mais afastadas. Aula online nunca foi tão necessária como agora durante a pandemia. Você já ouviu falar sobre isso para as escolas, universidades? A medida também é permitida para as autoescolas, isso mesmo, para não atrasar o processo de emissão da carteira de motorista. Desde o dia 19 de maio, o Detran Maranhão já tinha baixado uma portaria dispondo sobre a realização de aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores. Em abril, o CONTRAN regulamentou a medida para todo o Brasil, seguindo uma série de especificações para serem atendidas enquanto durar a pandemia. É feita a validação biométrica facial do instrutor. Ele tem que fazer essa validação antes do candidato. Depois do que o instrutor faz isso, o candidato, ao entrar, ele tem que fazer a validação dele para que possa ser feito a fiscalização, no caso dessas aulas, se realmente está acontecendo da maneira como está estabelecido na resolução e na portaria do próprio Detran. Não foi dado um prazo para que as autoescolas se adaptassem a essa nova realidade. Porém, algumas empresas, como esta aqui, já começaram a oferecer os serviços para facilitar o processo de retirada de habilitação dos seus alunos. A grande expectativa é que a gente venha mostrar para a população e para os pretendentes da categoria que venham querer tirar a categoria de habilitação, é que estamos todos preparados. Para não ter o processo de retirada de habilitação comprometido durante a pandemia, os alunos devem procurar empresas que estão habilitadas para oferecer aulas remotas. O candidato, se ele tiver interesse, ele procura um CFC que já está com esse tipo de aula e pode já começar o processo dele. E a seguir tem Marcos Saldanha aqui no JG com análise política, e a gente vai trazer também a expectativa para a reabertura de bares e restaurantes prevista para este sábado aqui em São Luís. O nosso intervalo é bem rápido, você já sabe. Espera aí, rapidinho, eu volto já. De volta com a expectativa para a reabertura dos bares e restaurantes para este sábado. O setor espera se recuperar depois dos prejuízos e demissões provocados aí pela pandemia. O governo do estado já publicou as recomendações sanitárias, isso nós mostramos ontem aqui no JG. O Eduardo Gomes conta mais para a gente agora. Eduardo. Após cerca de 3 meses fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, os empresários que atuam nos bares e restaurantes aqui do Maranhão já se preparam para a reabertura. Isso já ocorre neste fim de semana. Mas antes disso, eles estiveram reunidos com o secretário de Indústria e Comércio aqui do Maranhão para tratar de algumas medidas importantes, que inclusive foram divulgados protocolos sanitários, que devem ser seguidos rigorosamente. Elaboramos o protocolo sanitário que foi inclusive avaliado pela comissão científica e pela Casa Civil e que gerou a portaria que possibilitará a abertura dos bares a partir desse sábado aqui no Maranhão. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui do Maranhão indicam uma situação preocupante. Cerca de 7 mil maranhenses perderam os empregos durante a pandemia do novo coronavírus. Agora o setor espera atingir índices positivos. Com a retomada para o dia 27, temos a esperança de que esses números diminuam com gradualidade. Não será do dia para a noite, sabemos disso. Portanto, pedimos que todos sigam os protocolos, como foi feito
pelo governo do estado. Trabalhamos incansavelmente para que possamos ter tido a retomada antecipada. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Sobre o retorno de bares e restaurantes a partir deste sábado, tem restrições de segmentos. Olha aí essa novidade. Os restaurantes self-service, rodízios e as praças de alimentação dos shopping centers não podem reabrir agora e estão proibidas atrações musicais e culturais em bares e restaurantes. O anúncio saiu agora à tarde, foi com base em uma avaliação da Vigilância Sanitária que detectou um risco elevado de transmissão do novo coronavírus. A portaria com essas novas recomendações ainda não foi oficialmente divulgada, mas deve sair nas próximas horas e a gente já imagina a reação dos setores que dependem de self-service, de praças de alimentação aí para a gente ver como é que vai ser essa reação, a gente vai trazer aqui para você. E agora tem Marcos Saldanha aqui no JG com a análise política. Marcos, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Bianca, boa noite você aí de casa. Marcos, eu queria entender essa situação que deixa uma insegurança, tanto para nós eleitores também como para pré-candidatos, essa possibilidade de alteração na data das eleições. Pois é, Bianca, foi votado em primeiro e segundo turno no Senado, né, o adiamento das eleições, mas ainda não está definido, porque também precisa ser aprovado pela Câmara Federal numa votação de primeiro e segundo turno. Por enquanto, o que é que nós temos? Um adiamento em 42 dias das eleições, ou seja, a eleição prevista ali para o dia 4 de outubro, ela fica adiada para 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro, pelo menos essa é a proposta do Senado. Se for modificada lá na Câmara, ela tem que voltar novamente para o Senado. Bom, qual é a preocupação? Se vai dar tempo dessas alterações todas em função de algumas mudanças para acontecer já agora. Quer ver um exemplo? Quem trabalha, por exemplo, em televisão e é candidato, tem programa, já teria que se afastar na terça-feira, dia 30. Como provavelmente a votação na Câmara não acontece antes da terça-feira, esses pré-candidatos terão que se afastar dia 30, respeitando a lei atual, e poderão retornar se houver mudança na lei, porque aí esse prazo vai ser adiado para 4 de agosto. Eu estou dando aí só um exemplo de um caso específico. Vale também a questão dos convênios, né? As emendas parlamentares, que quem está no cargo defende. Ou seja, quem agora está pensando em reeleição é a favor de um adiamento maior, porque pode celebrar mais convênios, acordos e pode continuar no cargo, que é melhor para a sua reeleição. E quem quer assumir o primeiro mandato, claro, quer quanto mais rápida a eleição for, melhor, porque aí ele tem menos, fica mais equilibrado essa questão do jogo. Esse é só alguns dos problemas. Fala-se também, por exemplo, que no dia da votação não vai poder se fazer a biometria, ou seja, aquilo que o TSE comemorou tanto, né, que seria uma segurança na hora da votação com a biometria, talvez nessa eleição não seja usada por questões de saúde da pandemia. Então a gente vê que indiscutivelmente essa já é uma eleição extremamente atípica, talvez a mais atípica dos últimos anos, né? Então a gente não sabe muito, porque a arena principal dessas eleições vão ser as redes sociais, a internet indiscutivelmente. Precisa decidir ainda como é que vai ser feito isso. O TSE apenas diz que as convenções partidárias elas são remotas, os comícios que começarão com adiamento lá para setembro serão remotos, mas ainda assim não se sabe exatamente o que vai poder e o que não vai poder. Ou seja, muita coisa nova vai ser criada nessas eleições, o que provavelmente vai gerar judicialização, né? Bom, enquanto isso não é resolvido, Bianca, a gente também tem as conversas entre os partidos, né? Por exemplo, o PSOL fez de forma remota pela internet, né, a sua reunião de tática eleitoral e decidiu que não vai fazer aliança. O PSB de
Itabira tinha expectativa, e o PCdoB de Rubem Júnior também de coligar com o PSOL, mas o PSOL já confirmou. Ainda não determinou o nome, mas já disse que vai caminhar sozinho mesmo, sem nenhuma aliança. O PT ainda está em aberto, ainda está decidindo. Nós já falamos do DEM com o PDT, né? Alguns candidatos ainda estão se articulando. Por exemplo, a senadora Elisiane Gama segue aí o caminho do governador apoiando o Rubem Júnior. De um caminho do governador, que é uma aliança que ela tem feito aí desde quando se elegeu no Senado, desde quando fez a campanha ao Senado. E o Carlos Madeira ganhou em um reforço muito interessante, né? Que foi a deputada Helena Duailib e o vereador esposo dela, Afonso Manuel. Então, o que acontece? Esses movimentos agora, eles são importantes, porque eles significam que aquela candidatura vai ganhando ou vai perdendo força, né? Primeiro o movimento político, para depois o bloco para a rua, aliás, para a internet, né? Vai ser assim. Obrigada, Marcos. Boa noite para você. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora a gente dá uma pausa da política para uma dica para você. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. Olha só, uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500, isso mesmo. 1 ano de supermercado de R$500 todo mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda prêmio extra. São 15 casas que vão ser contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e fazer aquela reforma, mudar o visual da casa. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando, não é verdade? Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Então não fique de fora. Faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Agora, aquele nosso intervalo, eu volto já com um projeto social muito interessante, muito bonito, que reúne fotógrafos maranhenses para ajudar as pessoas aí que foram atingidas pelo novo coronavírus. Eu volto já já. Às 4h29 tem baixa-mar com 1,1 metro. Pela manhã, às 10h31, tem a primeira praia-mar com 5,6 metros. No fim da tarde, volta a baixa-mar com 0,8 metro a partir de 17h04. E a sexta-feira termina com praia-mar de 5,1 metros, que começa às 23h09. Gente, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou agora o novo boletim do coronavírus aqui no Maranhão e a gente já traz para você. Bom, os casos confirmados desde o início dessa contagem aqui no estado já são 74.925 casos. O número de suspeitos subiu de ontem para hoje, aí 2.200 casos suspeitos, recuperados, que a gente tem sempre que chamar atenção para isso, são 53.791 e o número de mortes continua subindo, a média aí são mais de 35 mortes por dia, 1.871 óbitos descartados, mais de 71.200 e os testes realizados, mais de 147 mil testes aqui no estado. Bom, vamos mudar aí de assunto. Quem não ficou assustado, bem assustado mesmo, com as notícias, as imagens de uma nuvem de poeira chamada de Godzilla, que começou na África, atravessou o oceano e chegou à América. Bom, as imagens dessa nuvem sobre o Caribe chamaram bastante atenção. Olha só, são essas as imagens aqui lá sobre o Caribe. Por lá o céu ficou assim. Gente, vamos tranquilizar, não é o fim do mundo não. Pelo menos é o que dizem os especialistas.
Trata-se de um fenômeno que é recorrente, mas especialistas concordam que neste ano esse fenômeno aí está bem estranho, bem diferente. A nuvem está mais densa e por isso acenderam alerta para problemas respiratórios. E daí começaram a circular aí a chegada dessa nuvem aqui sobre o Maranhão, na ilha de São Luís. Tem notícias aí na internet falando que postagens na internet anunciando a chegada dessa nuvem por aqui, por São Luís do Maranhão. E aí, será? Quem explica pra gente é o meteorologista da UEMA, Alan Cerqueira. Veja aí o que ele disse. É comum todo esse material que vem da África chegar aqui, né? Só que não com essa intensidade. Bem, o que isso pode ocasionar? Há muitos registros de outras regiões, como os Estados Unidos, algumas regiões do Caribe, onde esse material chegou com uma intensidade muito grande, né? Aqui a nossa região, ela não tem essa possibilidade de chegar com essa intensidade por conta da própria circulação geral da atmosfera. A zona de convergência intertropical, que está um pouquinho para o norte, ela funciona como uma espécie de barreira aqui na baixa atmosfera. Agora, na alta atmosfera é possível, sim, que esse fenômeno possa mudar alguma coisa na coloração do céu, né? Mas basicamente é isso que pode acontecer. Agora, em outras regiões, de fato, a qualidade do ar foi afetada, a visibilidade, enfim, mas não como as tempestades que acontecem próximas ao deserto. Aquelas tempestades, elas são mais intensas pela proximidade do deserto. A pandemia inspirou muitas iniciativas bem interessantes, principalmente as sociais. Veja agora esse projeto que reúne arte ao alcance de todos. No site lá da Fotossombra, você escolhe o trabalho incrível de um grupo de fotógrafos maranhenses e pode comprar. Toda a renda vai ajudar instituições. Um olhar sobre vários pontos turísticos do Maranhão com um aspecto bem diferente. Fotografias que revelam traços, gestos e expressões bem reais. Esse é um rico acervo composto por imagens de profissionais renomados e iniciantes, e que agora vão poder ser oferecidos para venda. Mas por trás disso tudo há um gesto bem forte de amor ao próximo. Estamos falando do Olhar Solidário, um projeto que reúne trabalhos de cerca de 50 fotógrafos, que doaram gratuitamente os próprios materiais de trabalho para ajudar pessoas que foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus. São 47 fotógrafos, chegando talvez a 50, e mais de 120 fotografias que estarão expostas, e a venda dessas fotos será para doação das instituições de caridade lá de José e Pouso da Esperança. Cada foto vai ser vendida pelo valor de R$ 120 e a quantia arrecadada vai ser enviada para instituições que abrigam crianças carentes, vítimas de câncer e de violência sexual. A cada dia a gente recebe material. Isso é muito bacana porque a gente está com um quadro de fotógrafos solidários, que é o que a gente está chamando, muito interessante, que são fotógrafos renomados já, que têm vasta experiência na profissão, com prêmios nacionais e tudo mais, e também os fotógrafos jovens. A ideia que surgiu nas redes sociais vem ganhando força, e o projeto já conta com 120 fotografias para venda. Os materiais vão estar disponíveis a
partir do dia 26 deste mês até o dia 30 de julho. As fotos vão ser disponibilizadas no site www.fotossombra.com.br e vai ser entregue em até 5 dias. Uma oportunidade para quem deseja ajudar quem tanto precisa e ainda poder admirar as belezas maranhenses sem nem precisar sair de casa. Então são de diversos olhares, diversos ângulos, diversas facetas das belezas de São Luís, principalmente, né, dessa cidade tão cheia culturalmente, tão rica e dessa forma tão bem retratada por essa união de fotógrafos por uma causa tão nobre como esse projeto do Olhar Solidário. Fique agora com os analistas Geraldo Ense, Natanael Júnior e Felipe Clã, que entrevistam o pré-candidato à Prefeitura de São Luís, Saulo Arcangeli, do PSTU. O JG volta amanhã, é a partir de 6h30 da noite. Eu estou aqui esperando por tua companhia. Vem fazer amanhã uma sexta-feira, você está comigo aqui no JG, às 6h30 da noite. Eu te espero. Tchau.